Cuca é radicalmente contrário à saída de Scarpa. Falo também sobre um zagueiro brasileiro que atua na Rússia e alvo de Flamengo, Atlético e mais um clube da Série A. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve mais vitórias de visitantes do que de mandantes, 4 times fora de casa venceram, contra apenas 3 vitórias de mandantes. Flamengo, São Paulo e Palmeiras foram aqueles que ganharam dentro de casa. Tivemos mais 2 empates. Rodada termina nessa segunda-feira, às 8 da noite, com Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O Sport foi um daqueles times que venceram na condição de visitante 1-0 contra o Grêmio, uma vitória histórica. É que o Sport ainda não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro e estava há 141 dias sem somar 3 pontos. Importante lembrar que agora, com essa vitória, o Sport aparece 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais 1 ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Preciso falar agora sobre o Atlético Mineiro e a possibilidade de Gustavo Scarpa trocar o Galo pelo Al Taon da Arábia Saudita. Nos próximos dias, a equipe saudita prometeu uma oferta ao Galo. As cifras não foram reveladas, mas até o técnico do Al Taon, Péricles Chamusca, já admitiu publicamente a indicação para a contratação do jogador. E a informação exclusiva vem agora: o Cuca é radicalmente contrário à transferência do Scarpa. Antes mesmo de conceder uma entrevista coletiva tentando deixar claro que não pretende abrir mão do atleta, Cuca conversou com dirigentes atleticanos que acompanharam a delegação no Rio de Janeiro para afirmar que o atleta é insubstituível, que ele não pode perder o Scarpa sob hipótese alguma, correndo o risco de ter muito menos força para as partidas de mata-mata da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, os 2 títulos mais prováveis, mais possíveis para o Atlético nessa temporada. O Campeonato Brasileiro ficou bastante distante. Diante dos microfones, o Cuca não foi tão enfático e disse o seguinte, abre aspas: vai chegar proposta pelo Scarpa? Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E tem outra. Uma coisa é chegar, a outra é liberar. O Scarpa que nem pense, nem comece a falar nada. Jogador super importante na visão do Cuca, pro treinador atleticano Renier, recém-contratado, pode jogar ao lado do Scarpa e não substituí-lo. O Cuca vê o Scarpa como um meia pensador, aquele que pifa os outros jogadores, enquanto o Renier como um ponta de lança, aquele que vai estar um pouco mais perto dos atacantes e também da área adversária. E foi justamente, eu ia perguntar para o Alê sobre isso, porque foi perguntado ao Cuca diferenças, né? Se o Renier poderia ser o substituto do Scarpa numa possível saída, e ele citou bem. O Scarpa é um armador à moda antiga, né? Aquele pifador. E o Renier é um ponta de lança.
é mais ou menos deixando claro que talvez os dois possam jogar junto, mas um não é substituto do outro, né, Ale? Pra ser bem sincero, eu abrindo bastante meu coração, uma coisa que eu nem entendi a pergunta, viu, sinceramente, porque não tem nada a ver. O Renier é um jogador que trabalha pelo lado predominantemente, tem a velocidade, tem a habilidade, e eu acho que ele traz, aliás, o Dudu, quando ele encontrar mais próximo da sua melhor forma, eu acho que ele também tem essa característica, um pouco mais de inteligência para a linha ofensiva. Você tem hoje na linha ofensiva muita velocidade, muita garra, você tem as jogadas individuais ali do Coelho, mas na maioria das vezes você tem decisões equivocadas, né? Então, que eu acho que é uma coisa que o Hulk sente falta. Daquele jogo mais inteligente, mais pensado, sabe? Que ele teve com o Paulinho, isso aí ficou evidente, né? No entrosamento dos dois, nos números dos dois. E eu acho que o Renier e o Dudu, tô falando nesse aspecto especificamente, eu acho que eles se aproximam mais do que gosta o Hulk. E nesse momento você tem os dois jogadores que são titulares absolutos, e nem estou questionando isso, que são caras que são de intensidade, de velocidade, mas que muitas vezes acabam tomando as decisões equivocadas, né? Então é mais difícil para você fazer uma tabela, para você tocar sem olhar, sabe? Para você fazer um lance diferente, é mais difícil. Então acho que nesse aspecto o Renier pode somar bastante, mas é evidente que ele pode jogar com o Scarpa. Hoje, para você substituir o Scarpa nesse time, você tem muita dificuldade, porque o meia que seria o reserva dele é o Igor Gomes, que também não é um pifador, que não é um armador, um criador, é um cara mais de condução e movimento. Então você teria muita dificuldade. Acho até, vou falar uma coisa aqui que eu não concordo, o Claudião, ele pode até me desmentir, não tem problema nenhum. Eu acho que na ordem dos que querem mais que o Scarpa fique, que ele nem ouça essa proposta, é o Cuca em primeiro. O Cuca não quer de jeito nenhum que o Scarpa saia, aí o Scarpa em segundo, vou ver o que acontece, como é que vai ser, e o Atlético depois. Então, pro Atlético como clube, como momento financeiro e tal, se for uma boa proposta, não seria ruim. Pro Scarpa, ele vai ter que analisar, porque o Scarpa também financeiramente perdeu uma grana violenta e eu não faço conta com o dinheiro dos outros, e o Cuca não. O Cuca, como a gente viu na entrevista, ele não quer nem conversar sobre esse assunto. Vamos falar da zaga. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana. Eu acho que o Natanael perdeu um pouco da confiança dele depois que ele entendeu que ele é reserva, e ele é reserva hoje do Saravia, perdeu um pouco da confiança. O Lianco foi o melhor do jogo, né, para nossa equipe, mais uma partida muito boa, defensiva e até ofensivamente. O Júnior Alonso não comprometeu, não fez um jogo ruim, embora eu acho que pudesse dar um descanso. O Alonso foi o que mais jogou nessa temporada com a camisa do Galo, serve a sua seleção, então acho que o Igor Rabelo poderia ter uma oportunidade. O Arana foi mal no primeiro tempo, aí cresceu no segundo tempo, ainda está tentando voltar a ser o Arana que a gente conheceu, viu, Romano? E o Everson, se eu não me engano, ali por volta de 43, 44 do primeiro tempo, pegou uma bola pela cauda, hein? E é sempre difícil jogar com o Vasco, né? A gente sabe, mesmo sem o Piton, que é o cara que mais abastece ali o Verrete, mas é porque o time gosta, né, de procurar o seu centroavante grandão, né? Então o goleiro sempre tem que ficar muito atento, e o Everson teve essa atenção, não teve o que fazer no pênalti, mas no mais ele foi bem mais uma vez. Aí o meu campo de Alan Franco, Gabriel Menino depois Biel, Gustavo Scarpa depois Bernard, Igor Gomes deu lugar a Alexander. O Alan Franco também teve uma boa partida, um jogador que ficou na proteção, cresceu de produção com a ajuda do Alexander, né? O Gabriel Menino fez o seu gol, depois cansou no segundo tempo, mas estava tentando ali fechar esse meio campo junto com o Alan Franco. Também teve uma facilidade maior com a entrada do Alexander, né? O Scarpa tentou muito, é o jogador que fazia alguma coisa diferente, tentava abastecer os atacantes e, enfim, tentava dar um pouquinho mais de vida pro setor de meio campo, embora tenha um lance que poderia definir o jogo, né? O Scarpa tenta cruzar uma bola e faz um passe praticamente pro Felipe Coutinho na cara do Everson. Né, impressionante, ele errou assim de uma maneira quase que absurda, né? Mas no mais o Scarpa sempre ajuda muito, é um cara que não fez uma partida brilhante, mas passou muito distante de ter jogado mal. O Igor Gomes mais discreto, como acontece normalmente quando ele sai jogando. O Alexander, para mim, muito bem, mais uma vez muito bem, e merece a titularidade.
E aí na frente tivemos Coelho, depois Júnior Santos, o Rony que deu lugar ao Caio Paulista. Em que pese que o Rony fez uma boa jogada, aquela em que o Biel acabou perdendo o gol, o Rony não foi bem, o Coelho fez também uma boa jogada no primeiro tempo, em que ele dá uma caneta no Verratti e acha o Rony por uma finalização bem perigosa, também ficou um pouquinho aquém, sentiu um desconforto, então não conseguiu desempenhar. O Biel entrou bem, acho que ele conseguiu jogar bem. O Caio Paulista e o Bernardo vão ficar sem avaliação, e o Júnior Santos precisa melhorar. Ele tem reclamado que ele não tem sequência, que de repente pode procurar um outro clube e tal, mas para ele procurar um outro clube, para ele ter sequência, ele precisa jogar bem quando ele tem a oportunidade. Hoje ele teve a oportunidade e não jogou bem. Então, sabe, não é 10 anos atrás que ele jogou bem o ano passado. Então ele precisa dar um jeito na vida dele para voltar a render, que é o que a gente espera que aconteça com esse jogador. E o Cuca, o que dizer do técnico do comandante atleticano? Eu acho que ele corrigiu no segundo tempo, mas poderia ter evitado mais esse cansaço aí no primeiro período, dando vida nova. Agora ele tem elenco, ele tem que usar. Ele pedia elenco, mais jogador, desde Orlando, que nós estávamos lá, ele já estava reclamando. Aí agora ele tem opções, mas eu acho que ele poderia utilizar melhor. Hoje eu acho que a aposta dele foi equivocada em não ter saído com o Alexander e com o Biel, pelo menos esses dois, mas no final das contas ele acabou corrigindo, e de mais a mais o Cuca tem muito crédito, porque conhece muito de futebol. E aí, torcedor do Galão da Massa, eu quero a sua opinião sobre a partida de ontem contra o Vasco em São Januário, onde o Galo empatou em 1-1, né? 1-1 fora de casa, fechando aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Galo agora se prepara aí para a partida contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana, aonde é as oitavas de final. Partida super importante, onde o Galo busca aí um bom resultado nesta primeira partida para poder encaminhar a classificação para as quartas de finais da Sula. Lembrando que em competições de mata-mata o Galo está na Copa do Brasil, também nas quartas de finais, e busca aí na Sul-Americana também esta classificação. Deixa aí sua opinião sobre o Cuca, falando que o Scarpa, neste momento, é inegociável. Não quer liberar o atleta para ser negociado com o time da Arábia. Lucas Fasson, chegando para a zaga, deixa sua opinião sobre o jogador que pode reforçar o Galo para a zaga desta temporada. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar aquele sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo aqui do canal Corte do Galo, trazendo sempre as notícias do Atlético de manhã e à tarde para você. Ativa aí o sininho, que é super importante para você sempre ser recomendado pelo YouTube assistir os nossos vídeos. Hypa também esse vídeo aí, que é super importante, assim o YouTube vai entendendo que o nosso conteúdo é legal e a gente vai sempre trazendo as informações para vocês do Galão da Massa.